Que gestora independente captou mais de 5 bilhões de reais em fundos de renda fixa só em agosto de 2023? E qual gestora captou em um fundo só, multimercado, quase 9 bilhões de reais no mês passado? E quais gestoras renomadas de ações continuam sofrendo com resgates? Veja nos gráficos a seguir e no resuminho que eu fiz aí, que eu vou colocar aqui no texto desse post. Eu peguei dados levantados pela Quantum, que é um sistema que provê informações sobre fundos, e compilei alguns gráficos e tabelas que eu vou mostrar aí a seguir. Algumas considerações. Na parte de fundos de renda fixa, nós tivemos aí 8 gestoras com captações superiores a 1 bilhão de reais no mês. E teve resgate superior a 1 bilhão, uma gestora também, a Sicredi, que teve quase 3,4 bilhões de saques. Pelo lado positivo, chamou muito a atenção a Kinea, uma gestora amplamente conhecida e super relevante, que captou 5,4 bilhões de reais em fundos de renda fixa, sendo que um fundo deles especificamente, o Kinea Absoluto, captou 1,2 bi. É uma cifra bastante relevante. No total, a Quantum computou aí 242 gestoras com fundos de renda fixa que somadas tiveram captação de mais ou menos 30 bilhões de reais neste mês que passou de agosto. Quando nós vamos para a classe de fundos multimercados, o Sicredi foi o destaque na ponta positiva. O Sicredi é uma cooperativa de crédito super relevante, oriunda lá do Sul, e teve 8,9 bilhões de captação em fundos multimercados. E na ponta negativa, quem se destacou, foi a Asset do Banco do Brasil e a SPX, ambas com resgates superiores a 1 bilhão aí no mês. O caso do Sicredi, no entanto, chama atenção porque a captação de quase 9 bilhões foi concentrada basicamente em um fundo, chamado Centralização FI Multimercado Crédito Privado. Ele é um fundo exclusivo com taxa de administração quase zero, 0,02, e possui na sua carteira ativos de renda fixa super conservadores. E ele funciona basicamente como um fundo caixa do Sicredi. Inclusive tem a liquidez dele em D mais zero. Então assim, esse produto ele não representa nada a classe de multimercados, por isso que nas minhas considerações aqui eu acabo excluindo essa captação e algumas outras da estatística geral da indústria, que mostra uma captação no mês ainda negativa para multimercados. No total, a Quantum computou 692 gestoras com fundos multimercados em agosto, que somadas tiveram captação de mais ou menos 11,5 bilhões de reais de captação líquida, versus 864 milhões no mês anterior. No entanto, como eu falei, se a gente exclui dessa amostra aí, esse fundo da Sicredi, dois fundos da gestora BW, que é um single family office, é um escritório que cuida de uma família só, e se a gente exclui também os dados dos fundos de pensão da Petros, o total do mês de agosto vai para uma captação negativa de mais ou menos 420 milhões de reais para os multimercados. Então, olhando aqui os dados com mais profundidade, não dá para dizer que a classe de multimercados já virou aí a curva do resgate para a captação. Por fim, se a gente for aqui para a classe de fundos de ações, as gestoras do grupo Itaú captaram aí no conjunto, são vários CNPJs, cerca de 1,2 bilhões de reais no mês. E pelo lado negativo, destacou-se aqui o fundo de pensão da Petros, que teve a pior captação na classe, e chamaram a atenção também algumas gestoras independentes, como Trust, Velt, Nave, Dália e Clave. Todas elas tiveram mais de 100 milhões de reais em resgates em seus respectivos fundos de ações no mês de agosto. No total, a Quantum computou 449 gestoras com fundos de ações em agosto, que somadas tiveram mais ou menos 1,4 bilhão de reais em captação positiva. Ao contrário da classe de fundos multimercados, em que se você tratar os números, dá para ver que no agregado os gestores ainda estão tomando resgates, aqui na classe de fundos de ações, o agregado mostra dados já positivos. Eu acho que os fundos de ações vão voltar a captar de maneira mais agregada antes dos multimercados. Vamos ver aí ao longo dos próximos meses se eu estou certo ou não. É isso, um abraço para vocês e boa semana!